Bom dia. Central Fluminense de volta. Rapidinho aqui, agora no começo da tarde, surgiu a notícia que Marcos Paulo acertou sua ida ao Atlético de Madrid por 5 temporadas. Assinou um pré-contrato e estará indo no meio do ano para a equipe espanhola. Doutor Capuano, já era esperado, né? Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente não surpreende ninguém essa negociação. Na verdade, a única coisa que acontece é que se confirmou que o Fluminense não vai receber nenhum tostão furado por isso, né? Existia aí a expectativa, né, do Fluminense ganhar, falaram até em 4 milhões e meio de euros. Eu até estava achando bom demais, né? Dadas as circunstâncias, 4 milhões e meio de euros. E, enfim, não vai ganhar nada, né? Vai ganhar, como diria meu avô, um ovo de rinchão. E é isso aí. O Marcos Paulo, que era visto como a possível, né, potencial maior venda da história do clube, né, maior venda de Xerém, um jogador de destaque em todas as categorias de base, de passaporte europeu, né, joga na seleção de base de Portugal, que a gente, enfim, já viu muito A gente potencial em fazer pelo menos. vendeu o Renato Chaves mais caro que o Marcos Paulo. Inacreditável. Pois é, pois é. Então, assim, é bizarro, né? Não tem outra palavra para falar, é bizarro. O Fluminense perdeu o jogador que era a esperança de fazer a maior venda da história do clube e ficar de exemplo, né, cara? Porque, assim, além de você ter perdido o Marcos Paulo, o que já é tenebroso, essa negociação, também a gente não pode esquecer que é o seguinte: quanto pior você vende seus jogadores, mais o mercado olha para você como uma feirinha, como a gente falou no vídeo anterior. Então, assim, se você vendesse o Marcos Paulo mal, que é tipo um dos grandes destaques, grandes potenciais da história de Xerém e tudo, você já dá um recado que é o seguinte: que surgiu um outro jogador que tem um pouco menos de destaque que ele, pô, se ele saiu de graça, espera um pouquinho que esse moleque saia de graça também, ou não vou pagar muito, entendeu? É assim que funciona. Quando você vende lá em cima num preço bom, você dá um recado de que seus jogadores não vão sair de graça, não vão sair fácil assim. O Fluminense dá o recado oposto, né? O Fluminense dá o recado de que, olha, clubes da Europa aí, principalmente, dessa vez até tá indo para o Atlético de Madrid, né? Porque a gente está acostumado a perder jogador por muito pouco para Estoril, para Portimonense. Tô até surpreso, né? Watford. Watford. Então, assim, agora o Atlético de Madrid é um degrauzinho acima, mas aí é um recado. Times, principalmente médios da Europa, vem que Xerém vai dar bons frutos para vocês. De graça ainda. A gente faz ainda preço camarada. Ah, não fode, cara. Ficou muito puto. Cara, o problema é que tudo foi levado no amadorismo, né, cara? Em 2019 tinha uma chance, aquele final de brasileiro, de tentar renovação, não conseguiram renovar o contrato, falando que ia vender para 2020, aí veio a pandemia e o contrato foi chegando perto do fim, aí depois um abraço, amigo. O jogador quer ir para a Europa, não quer ficar no Brasil por muito tempo, quer ganhar mais dinheiro, quer ter uma qualidade de vida melhor, quer ter um salário maior, quer dar uma qualidade de vida também para a família melhor. E o clube acaba ficando refém. Infelizmente, a gente está cercado de amadores na diretoria do Fluminense, essa é a verdade. E a gente está perdendo mais um garoto que era, como você disse, a potencial maior venda do clube saindo de graça. Não rendendo nada. Então, eu vejo muita gente aí falando, né, querendo jogar culpa pra cima do Marcos Paulo, que o jogador é ingrato, que o jogador é isso, que o jogador é aquilo. E eu não vou entrar nessa maré, não. Não vou entrar nesse discursinho. Porque não é possível, como a gente falou no último vídeo, não é possível que todo mundo. Eu até brinquei no Twitter. O Fluminense, o pessoal da captação de Xerém e o scout do Fluminense, quando vai analisar o jogador, vê se ele é mau caráter. Tem potencial de mau caráter, então traz. Porque todo mundo é mau caráter, todo mundo bota o Fluminense na justiça, todo mundo sai de graça se puder. Então todo mundo é mau caráter. Só o presidente do Fluminense que é santo. De resto, o planeta inteiro é mau caráter. Inclusive nós aqui que estamos criticando ele. Ah, cara, eu não vou entrar nessa. Não vou entrar nessa. E assim, é óbvio, ululante que o jogador vai ter o sonho de ir para a Europa. Infelizmente, né, o futebol brasileiro virou secundário, né? Então, assim, o cara joga aqui e tem sonho de ir para a Europa. E, cara, tá tranquilo. O problema não é o cara ir para a Europa, não. Entendeu? O problema não é o cara ir para a Europa. O problema é o cara ir de graça. Entendeu? E é isso, é incompetência da diretoria. Da diretoria. Você falou de 2019, depois do brasileiro para renovar. Cara, quando é que é o aniversário de Marcos Paulo? Eu realmente não sei. Mas para mim não teria que ser depois do brasileiro, não, que ele tá valorizado. Para mim é o seguinte: você lá, enfim, em Xerém, é óbvio que falando de fora é muito fácil, né? Mas assim, você tem lá, você tem uma análise dos jogadores que você tem,
você enxerga potencial no cara, meu irmão, tu tem que já ter um pré-contrato engatilhado para quando ele fizer 18 anos, assinar um contrato de 5. Ou, enfim, o contrato máximo aí que a lei permite. E aí, já ter uma observação para, pô, quando estiver próximo desse final de contrato, ou quando mudar e puder assinar um contrato mais longo, já ter uma renovação encaminhada. Entendeu? Tem que ter uma coisa assim, porque não dá toda hora isso. É o Marcos Paulo agora, tá o Kaique aí, tem esse papo, tem o Metinho também, já surgiu um papo aí. Porra, vamos fazer o quê? Fecha Xerém. Fecha. É Aí não ONG, perde mais. Tá dando de graça, é melhor fechar. Daniel, o Fluminense não produz mais jogador para si, não tá mais produzindo jogador para jogar no principal, não está mais vendendo jogador, a gente tá produzindo jogador para time europeu ou para jogar no rival. Pô, fecha, cara. Eu não quero fazer caridade, não. Se eu quiser fazer caridade, eu vou ali na Igreja dos Capuchinhos, entendeu? Eu vou participar ali da ação dominical, mas com o Fluminense Futebol Clube, eu não quero caridade, não, cara. Pelo amor de Deus. Até parece que a gente tá cheio de dinheiro, né, pra fazer caridade. Pra doar Gerson e Pedro pro rival, pô. Ah. Infelizmente, chegamos nessa situação, né, amigo? De esperança de retorno técnico, financeiro, para ficar puto, porque o jogador tá saindo de graça, não quer ficar no clube. E é assim, é como você falou, parece que todos os jogadores estão errados e ninguém lá no clube tá errado. Tem algo muito estranho acontecendo em Xerém, ali na diretoria do Fluminense, porque não é nem a questão de ser o presidente atual. Com a Abad foi assim, com o Peter foi assim, está sendo assim de novo com o Mário. A diferença é que com a Abad, pessoalmente, a gente perdeu o jogador por falta de salário. Agora, com o Mário, a gente perde porque o contrato acaba mesmo. A gente perde igual, mas são dois motivos diferentes. Agora, sobre o Marcos Paulo, rapidinho aqui, eu não lembro qual foi o jogo, cara, mas foi um dos primeiros jogos que ele jogou pelo profissional do Fluminense, em 2019 ainda. Eu lembro que eu saí do estádio falando com os amigos meus. Marcos Paulo vai ser vendido por 6 milhões de euros pro Eintracht Frankfurt. E eu tava falando assim, na época, como uma piada, tipo assim, ele tinha entrado bem na partida, eu falei como uma piada, tipo assim, a gente vai vender muito mal esse moleque. Mal sabia eu que nem os 6 milhões de euros a gente tava batendo palma. Batendo palma não, eu estaria puto, mas menos puto. Saiu de graça, 0, nem no meu cenário mais... Eu sou um cara muito pessimista, nem no meu cenário mais pessimista a gente perderia o Marcos Paulo de graça. Obrigado aí, Mário Bittencourt. Você é brabo. Muito obrigado. Obrigado por fazer a alegria dos tricolores, meu amigo. Então é isso, cara. Infelizmente, perdendo mais um jogador, não tenho muito mais o que falar. Marcos Paulo provavelmente deve ser afastado com essa notícia da assinatura do PEC. Já era reserva, né? Já tinha virado reserva. Já era reserva, não vai adiantar muita coisa, que ele vai continuar recebendo. E a torcida, mais uma vez, decepcionada, chateada, puta, porque mais um jogador de Xerém não deu o retorno que a gente queria, técnico. Ele até, o Marcos Paulo, teve bons momentos no Fluminense, teve até no próprio Brasileirão atual, só que já era, acabou. E agora a gente não vai ganhar nem dinheiro. Não ganha nada. Ai, que beleza. Muito bom ser Fluminense, rapaziada. Então é isso, galera. Mais um vídeo aí da Central Fluminense. Pintando mais uma notícia bombástica, a gente volta aqui. Eu, doutor Capuano, o Curirim está trabalhando. Um abraço para ele. Um abraço para você que está acompanhando a gente. Curta o vídeo, se inscreva, dê o like. Daniel, posso só fazer uma última pontuação? Pode, meu amigo. Com certeza. Só para a gente finalizar o vídeo. Aqui, eu não quero ninguém entrando nesse discursinho de o Marcos Paulo é preguiçoso, o Marcos Paulo é isso, é aquilo. Como, enfim, falando do jogador, e a gente se livrou dele, ou qualquer trocado que a gente ganhasse estava bom porque ele é ruim. Rapaziada, você tem que entender uma coisa. Você pode não gostar do Marcos Paulo, do futebol do Marcos Paulo. Eu, particularmente, gosto. Você pode não gostar. O ponto é o seguinte: ele é um jogador novo, muito bem visto no futebol europeu, por ter passaporte pelo desempenho dele na categoria de base, principalmente em 2019 e início de 2020 no Fluminense. Então, assim, ele é um jogador valorizado. Eu não gosto do Marcos Paulo, porque a torcida do Fluminense tem isso, né? Surge um moleque de Xerém, não é o Messi, eles odeiam. O ponto aqui não é esse. Ninguém tá falando aqui que o Marcos Paulo tem que ser titular do Fluminense. Aí a gente pode discutir depois. Eu acho que tem, mas enfim, a gente discute depois. O ponto é, o Marcos Paulo é um jogador valorizado, tá? O Fluminense já recebeu proposta de 7 milhões de euros por 50% dele e recusou, porque chegava que poderia receber mais. E aí agora a gente tá perdendo esse cara de graça. Então, assim, eu acho que o Marcos Paulo vai flopar na Europa. Pô, o problema é seu, cara. O ponto é o seguinte:
Fluminense teria muito dinheiro a receber com esse moleque, não vai receber nada porque a diretoria é incompetente. Então é só isso. Termina aí de fechar o vídeo, porque eu não podia deixar de falar isso. Amigo, você falou a mais pura verdade, é assim que eu vou encerrar esse vídeo. Muito obrigado a vocês aí, telespectadores do Central Fluminense, estamos juntos. Saudações tricolores e vamos orar, rezar, ou seja a sua fé para o Fluminense ter dias melhores, a gente, torcedor, ter dias melhores desse clube. Amém. Um abraço, galera. Saudações tricolores. Valeu.